Fala galera, bem-vindos ao canal Mano a Mano. Hoje eu tô vindo para fazer uma tier list mostrando o nível atual das seleções classificadas para a Copa do Mundo. Já são 13 seleções classificadas, aqui estão elas: Sérvia, Espanha, Argentina, Inglaterra, Brasil, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Alemanha, França, o Catar, que é o país sede, a Suíça e a Holanda. Essas seleções já estão com a vaga garantida no Catar no ano que vem. Vemos aqui que só as seleções europeias e sul-americanas se classificaram, que geralmente são as favoritas, as grandes favoritas a conquistarem o título. Os demais torneios, tanto da África, da CONCACAF, da Ásia e da Oceania, ainda estão em andamento. Nenhuma seleção ainda se classificou, o regulamento é diferente, então demora um pouco mais. Mas com essas seleções, montarei uma tier list, avaliando muito o momento atual das seleções, praticamente das últimas duas datas FIFA, talvez avaliando um pouquinho antes, mas não tanto, para não ficar esse espaço todo entre as seleções, pois muda muito rápido o nível de atuação das seleções, já que eles não trabalham o dia a dia, então isso oscila bastante. Então vou avaliar o momento e vou colocar aqui entre primeira prateleira, as equipes mais fortes, a segunda prateleira são aquelas que correm por fora, mas são competitivas, são fortes, têm plantéis. A terceira prateleira, que é aquela com equipes um pouco inferiores, então que não vão criar tantas dificuldades, mas claro, podem aprontar, pois se trata de futebol. E quarta prateleira, que é a equipe mais fraca, com certeza só uma seleção dessas aqui eu colocaria nesta prateleira. Mas vamos lá, e vamos começar por ela. Mas antes de começar, gostaria de pedir que deixasse seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pelo Telegram, pelo WhatsApp, Facebook, qualquer coisa. É só copiar o link e divulgar. Agradeço muito a todos. E bora lá. Vou começar pela quarta prateleira. Aqui eu coloco uma única seleção. Como eu havia dito, para mim o Catar é a única seleção que merece estar na quarta prateleira. É uma seleção ainda muito fraca, tem uma base boa que joga junto no clube lá do Emirados Árabes, o ex-clube do Xavi, mas mesmo assim, uma seleção que disputou partidas contra o grupo de Portugal, da Sérvia, lá nas eliminatórias europeias. A seleção do Catar conseguiu jogar com a equipe que folgava, já que era um grupo com um número ímpar de seleções, então sempre uma folgava e quem folgava enfrentava o Catar. E a atuação foi péssima, muitas goleadas sofridas, pouca coisa boa, criativa podemos ver, então por isso eu coloco como a seleção mais fraca dentre todas que estão classificadas para a Copa do Mundo. Então essa prateleira é mais a prateleira dele aí mesmo, pois nenhuma outra seleção eu vejo tão fraca quanto a do Catar. Todas aqui são superiores à seleção anfitriã. Agora vamos para a terceira prateleira. Aqui eu já inicio com a Sérvia. A Sérvia é uma seleção que surpreendeu, botando Portugal, que é uma seleção que é considerada forte pelos jogadores que tem, não pelo jeito que joga, pelo seu treinador, mas sim pelos jogadores que se destacam nas ligas europeias. Mas a Sérvia surpreendeu, conseguiu vencer de virada Portugal, jogando lá em Portugal. Claro, contou com a ajuda daquele jogo, primeiro jogo das eliminatórias entre Portugal e Sérvia, entre Sérvia e Portugal no caso, uma bola do Cristiano Ronaldo que entrou no último lance do jogo e o juiz não viu, não tinha árbitro de vídeo, e isso acabou prejudicando a seleção portuguesa, que já estaria classificada, mas a Sérvia não tem nada a ver com isso, o erro foi da arbitragem, não da Sérvia, e com isso ela conseguiu a vaga direta. É uma seleção que tem bons jogadores, o principal deles é o Tadic, do Ajax, que já está lá há muito tempo, foi um dos principais jogadores daquela campanha histórica do Ajax recentemente, que chegou à semifinal da Liga dos Campeões, quase chegando à final, foi eliminado pelo Tottenham naquele jogo estranho e épico do Lucas Moura, né? Então, o Tadic é um dos principais jogadores, muita experiência, é o camisa 10 da Sérvia, é uma equipe um pouco dura, daqueles jogadores talvez com pouca técnica, pouca mobilidade, mas tem bons jogadores, apesar de serem de cintura dura, são bem fortes fisicamente, em jogadas aéreas principalmente. Então a Sérvia eu coloco aqui na terceira prateleira. Junto com ela, por incrível que pareça, eu coloco a Croácia. A Croácia se classificou na Bacia das Almas ao ganhar da Rússia, com gol contra. A Rússia jogava pelo empate, tinha tudo para se classificar, mas acabou cometendo gol contra no final.
e a Croácia conseguiu a vaga direta, jogando a Rússia para a repescagem. Então a Croácia sofreu, chegou atrás da Rússia até a última rodada, mas conseguiu vencer e se classificar. Não é a mesma Croácia que disputou a Copa do Mundo e fez muito bonito, né? Foi uma equipe que jogou um futebol muito legal, apesar de sofrer na maioria dos jogos, né? Levando para prorrogação, para penalidade. Foi uma equipe que jogou bem a Copa do Mundo e por isso foi a atual vice-campeã, mas desde então a equipe se enfraqueceu, perdeu jogadores, outros já envelheceram, já não estão no mesmo nível técnico e físico que estavam naquela época, como o Modric, próprio Perisic, Rebic, dentre outros jogadores, e alguns outros saíram, se aposentaram da seleção, e por isso a seleção da Croácia decaiu tecnicamente, taticamente, não conseguiu fazer boas campanhas nem na Liga das Nações, nem na Eurocopa, então por isso eu coloco ela como uma terceira prateleira, pois apesar de ter alguns bons jogadores ainda, jogadores de alto nível, né, ainda assim deixa um pouco a desejar taticamente, fisicamente, é uma equipe que não tem competido tão bem, por isso eu coloco aqui na terceira prateleira, mas tem potencial técnico para subir um pouco mais. Mas neste momento, como eu falo, avaliando o momento, agora a Croácia está na terceira prateleira. E das demais seleções que restaram, né, das outras 10, não vejo ninguém. Assim, da terceira ou quarta prateleira, para mim é da segunda prateleira para cima. Todas essas 10 são plantéis interessantes, com bons jogadores, alguns mais, outros menos, é claro, mas alguns se destacam pelo coletivo, muito aprimorado, que vem chamando a atenção. Outros, claro, pelas individualidades. Então vamos iniciar a segunda prateleira. Eu começo com a seleção da Holanda. A Holanda tem bons jogadores, jogadores de destaque em ligas pela Europa, né? Van Dijk, Depay, De Jong, Wijnaldum, dentre outros jogadores muito bons, versáteis, rápidos, habilidosos. Mas, claro, sofreu com mudanças de treinadores, né, nesse último ciclo, né? Perdeu o seu treinador, o Koeman, para o Barcelona, tentou repor, não conseguiu, não deu certo na Eurocopa com o treinador que estava, agora o Van Gaal voltou e está tentando botar a seleção holandesa nos trilhos novamente. Na última vez que ele esteve no comando numa Copa do Mundo, fez bonito, né? Foi aqui no Brasil, chegou em terceiro lugar, então ele tem muita competência a fazer essa equipe evoluir até a Copa do Mundo, resta apenas um ano, mas neste momento eu coloco ela aqui na segunda prateleira, pois tem muita dificuldade ainda na criação, em jogadas mais rápidas, em entrosamento, então por isso, pelo início do trabalho ainda do Van Gaal e pelas constantes mudanças no comando técnico, eu coloco ela aqui, mas claro, mais para frente a Holanda pode evoluir, claro, pode crescer e até alcançar talvez a primeira prateleira, por que não se evoluir coletivamente. Mas hoje eu coloco ela na segunda prateleira. Junto dela, eu coloco a Suíça. A Suíça também surpreendeu, né? Jogou a Itália, atual campeã europeia, para a repescagem. Claro, deu sorte do Jorginho ter isolado o pênalti no confronto entre eles direto e o jogo terminar empatado, mas a Suíça não tem nada a ver com isso. Depois fez o seu dever de casa, goleou a Bulgária e a Itália não venceu a Irlanda do Norte. Então isso faz com que a Suíça chegue à Copa. Eu coloco ela numa segunda prateleira. Na Eurocopa ela eliminou a França, que era uma das grandes favoritas da competição. É uma equipe que vem constantemente participando de torneios importantes, Eurocopa, Copa do Mundo, já há alguns anos. Mostra o bom trabalho que vem sendo feito, apesar de ser um país pequeno. Tem bons jogadores. Na última data FIFA estava sem muitos jogadores importantes e mesmo assim conseguiu a vaga direta. Então mostra que o plantel meio que se expandiu, novos jogadores surgiram e mostraram serviço. Pode crescer até a Copa do Mundo. Não vejo ela com potencial para chegar à primeira prateleira, pois não tem assim tantos jogadores de destaque mundial. Alguns deles são muito recorrentes, como o Shaqiri, o Xhaka, Freuler, dentre outros ali, mas não são jogadores de nível mundial. São jogadores competitivos, bons jogadores, mas que não conseguem alavancar a Suíça a chegar num patamar acima. Mas pelo seu coletivo muito forte, um time que já tem uma característica muito grande de jogo, de posse de bola quando precisa ter, de jogar mais reativo quando encara seleções mais fortes e se sai muito bem fazendo isso. Já enfrentou grandes seleções e joga de igual para igual contra qualquer uma. Na própria Copa do Mundo em 2018 enfrentou o Brasil e empatou aquele jogo. Então é uma seleção que pode sim surpreender, mas para mim ela não chega à primeira prateleira, apesar dessa possível evolução
da seleção suíça, eu deixo ela aqui na segunda prateleira pelo nível de jogadores que tem. Acho que a Holanda tem um nível técnico maior, individualmente falando, mas a Suíça, coletivamente, hoje, é melhor do que a Holanda, e por esse equilíbrio e pelos confrontos que tiveram, eu coloco as duas seleções no mesmo patamar atualmente. Outra seleção que vai entrar na segunda prateleira, eu coloco a Espanha. A Espanha é uma seleção que domina qualquer seleção do mundo, com certeza. É uma equipe que vai ter sempre mais posse de bola contra praticamente todas as seleções. Não sei, talvez contra a Alemanha, talvez tenha uma disputa maior por conta do Hans Flick, ele gosta de ter a posse de bola também, então pode ser que tenha uma briga um pouco maior quando as seleções, né, as duas seleções se enfrentarem, mas contra qualquer outra, acredito que a Espanha vai dominar, vai ter a posse de bola altíssima, muita troca de passes, mas ainda falta um refino ali nos seus atacantes, não tem grandes atacantes, perde muitos gols, apesar de criar ainda boas situações de gol, ainda peca, tem um excelente treinador, para mim o melhor de todas as seleções aqui classificadas, e até mesmo falando mundialmente, eu acho que o Luiz Henrique é o melhor treinador, pelo menos é o que mais me agrada nas ideias de jogo e tudo mais, tá rejuvenescendo essa seleção, tem muitos jogadores jovens e bons, como Gavi, Pedri, Ansu Fati, dentre outros jogadores, Eric Garcia também. Então tem bons jogadores jovens, alguma mescla com experiência, ainda mantendo o Busquets, o próprio Morata lá no ataque, meio que oscila entre titularidade e reserva. O Azpilicueta vem de uma boa temporada pelo Chelsea, dá uma segurança defensiva maior. Então ele tem boa mescla entre juventude e experiência, pode evoluir daqui ao ano. Fez uma excelente Eurocopa, caiu jogando melhor do que a Itália, fez uma excelente Liga das Nações, perdeu a final para a França, mas jogou de igual para igual com a França, tomou um gol ali que, pelas regras, valeu, mas mesmo assim, muito contestado ali, aquele segundo gol ali do Mbappé. Então a Espanha é uma equipe que atua muito bem contra as grandes seleções, quando enfrenta seleções fechadas, seleções menores, tem dificuldade, fica num jogo monótono, num jogo chato, então por isso eu coloco ela aqui, pois ela ainda oscila muito altos e baixos. Contra grandes seleções, ela geralmente joga muito bem, pois ela domina. Então, quando ela domina uma grande seleção, ganha muito destaque na imprensa e tudo mais. E quando ela domina uma seleção inferior, não fez mais do que obrigação, e ela tem muita dificuldade de marcar gols, e isso acaba prejudicando a seleção espanhola, e o pessoal da imprensa acaba criticando ainda mais, né? Já que enfrenta seleções fracas, como o próprio Kosovo, e ganha com um placar de 2-0, por exemplo. Então, essa oscilação grande da Espanha, né, de enfrentar equipes fracas e não conseguir golear, apesar do domínio, e enfrentar seleções fortes e dominá-la, é uma oscilação grande que o Luiz Henrique vai ter que consertar para levá-la, alavancá-la à primeira prateleira. Claro, muitos jogadores jovens, isso acaba fazendo essa oscilação ser muito normal. Então, por isso eu coloco, neste momento, a Espanha na segunda prateleira, por essa grande oscilação. Outra seleção que está na segunda prateleira é a Dinamarca. A Dinamarca é uma das seleções mais gostosas de ver jogar, uma seleção que gosta também de ter a posse de bola, não tanto quanto a Espanha, claro, mas é uma equipe que domina seus adversários, se classificou com muita tranquilidade no seu grupo, só perdeu um jogo, venceu todos os outros, e o jogo que perdeu foi o último, onde já estava classificado, colocou uma equipe bem reserva, mesclada, assim, a zaga estava um pouco titular, mas do restante, do meio para frente, muitos reservas, e por isso acabou perdendo para a Escócia, mas não apaga toda a bela campanha que fez nas eliminatórias, se classificando com muita antecedência, e também a excelente Eurocopa que fez, onde foi eliminada na semifinal para a Inglaterra, num jogo muito polêmico, né? Aquele pênalti muito mandrake em cima do Sterling. Então, a Dinamarca meio que se reinventou depois da perda do Eriksen, meio que achou uma maneira de jogar e tem atuado muito bem. Seu treinador tem ideias muito legais de futebol, ideias ofensivas, tem bons destaques individuais também. Claro, não são destaques mundiais, internacionais, assim, de nível alto, mas o coletivo se sobressai diante da Dinamarca. Eu coloco ela aqui, ela meio que é quase o nível da Suíça, mas eu diria que um pouco melhor. Eu acredito que a Dinamarca tenha mais jogadores diferentes, jogadores de mais qualidade do que a Suíça neste momento, e atua com mais confiança, oscila menos do que a Suíça. Apesar de serem seleções próximas, taticamente falando, eu gosto mais do futebol da Dinamarca, e nas últimas competições a Dinamarca tem ido mais longe do que a Suíça, então por isso eu coloquei ela aqui, se classificou com mais tranquilidade, claro, caiu no grupo mais fácil do que a Suíça, temos que levar isso em consideração,
Eu diria que as duas estão numa prateleira igual, mas a Dinamarca, para mim, é um pouquinho melhor. Mas muito pouco mesmo, mas aqui está de bom tamanho. Segunda prateleira, não acho que vá alcançar a primeira prateleira, pois não tem camisa para isso, não tem jogadores de destaque mundial para serem melhores do mundo nas suas posições, apesar do Kjaer, né, tá na disputa da bola de ouro e tudo mais, muito contestado, por sinal, por muitos jornalistas, mas ainda assim eu coloco a Dinamarca aqui, não acho que possa subir mais do que isso. E outra seleção que eu coloco é a Bélgica. A Bélgica é uma seleção que nunca ganhou nada, mas que sempre faz boas campanhas, sempre mantém uma boa consistência, geralmente se classifica com tranquilidade para a Copa do Mundo, pelo menos essa geração belga tem se classificado com tranquilidade para qualquer competição, tanto Eurocopa como Copa do Mundo, pois tem uma excelente seleção, bons jogadores que já estão mais envelhecidos, perderam a semifinal da Nations para a França numa virada que abalou um pouco, né, a seleção belga. Era um título que era plausível ela conquistar, talvez o mais possível dentre todos os títulos que ela pode conquistar, mas acabou fracassando novamente. É uma seleção que tem um ataque muito bom, com De Bruyne, com Lukaku, com Hazard, né, o Eden, quando ele está jogando bem, né? Ultimamente ele não tem jogado tão bem, lá no Real Madrid praticamente não atua, é um reserva constante. Sua zaga, para mim, preocupa, pois são jogadores muito envelhecidos, Boyata, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, todos esses jogadores não me trazem tanta confiança defensiva para a seleção belga. Para mim o ponto fraco está ali na defesa, apesar de ter um excelente goleiro, não tem grandes laterais, utiliza o Munier, às vezes o Castanhe, do outro lado utiliza o Carrasco como ala, pois atua com 3 zagueiros, então ele não tem um outro lateral ali, ele coloca o Carrasco para conseguir mais ofensividade. Então tem deficiências a Bélgica é um país pequeno, essa geração surgiu todo mundo junto e isso ajudou a alavancar o país, mas como o De Bruyne disse, né, somos somente a Bélgica, né? Não tem aquele peso da camisa, apesar de ter conseguido bons feitos, como eliminar o Brasil na última Copa, eliminar Portugal na Eurocopa, mas mesmo assim é uma seleção que ainda deixa a desejar e por isso eu coloco na segunda prateleira. Ela geralmente em pontos corridos, vamos colocar assim, contra seleções mais fracas, ela se sobressai, mas quando encara seleções de igual nível, ela tem muita dificuldade e às vezes se complica. Isso já aconteceu anteriormente. Então por isso, pela minha falta de confiança nos últimos jogos, a Bélgica não encantou, não vem atuando assim tão bem. Acho que a Bélgica vai chegar mais fraca nessa Copa do que na última. Então por isso eu coloco ela na segunda prateleira, apesar de ter jogadores excepcionais lá na frente principalmente, mas mesmo assim, para mim não chega à primeira prateleira. Pode chegar, claro, se os jogadores estiverem voando lá perto da Copa, Lukaku, De Bruyne, Hazard, Tielemans, Witsel, aí sim, talvez se esses jogadores todos juntos estiverem no nível altíssimo perto da Copa, eu coloco a Bélgica na primeira prateleira. Tirando isso, vai ficar aqui na segunda prateleira. Agora, as duas últimas seleções que eu coloco nessa prateleira. Eu coloco a Argentina. Vocês vão falar, mas é a campeã da Copa América, é a seleção com a maior invencibilidade dentre todas aqui, não perde desde 2019, na Copa América de 2019 para o Brasil. Então, é uma seleção competitiva, sim, e todos aqui da segunda prateleira são competitivos. É uma seleção que oscila bastante, ela tem muito mais dificuldade de vencer seus jogos do que o Brasil, por exemplo. O Brasil sofre muito menos nas eliminatórias do que a Argentina. Isso mostra um pouco a vantagem do Brasil em relação à Argentina nas eliminatórias. A consistência do Brasil é maior, apesar de ter perdido a final da Copa América. O Brasil dominou aquele jogo, a Argentina fez o gol e se defendeu na maior parte do tempo. Depois, em algumas estocadas de contra-ataque, conseguiu criar boas chances, mas o Brasil foi muito mais dominador. No último jogo, entre eles, o Brasil sem sua principal estrela e sem o Casimiro, jogou de igual para igual e até melhor do que a Argentina, que estava completa. Então, isso mostra um pouco do nível atual da Argentina. É uma seleção competitiva, é uma seleção, para mim, mais forte do que chegou em 2018, que chegou muito bagunçada. Vejo essa seleção mais unida, é muito difícil de ser batida, mas ainda precisa evoluir, precisa que seus jogadores estejam no mais alto nível, como Messi, o Lautaro, o Depou, o Di Maria. Se esses jogadores evoluírem, crescerem, o que nesse momento, acho que só o Depou está mantendo um nível alto, os outros decaíram bastante. Se esses jogadores crescerem no momento certo, perto da Copa do Mundo, aí eu coloco a Argentina na primeira prateleira, mas, caso contrário, vai ficar aqui na segunda prateleira.
apesar de ser uma seleção muito difícil de ser batida e com a maior invencibilidade, não tem um nível de confronto tão grande, né? Enfrenta igual o Brasil enfrenta, né? Seleções como Peru, Venezuela, Bolívia, constantemente. Seus maiores rivais são Uruguai, Brasil e talvez a Colômbia. O Uruguai está muito mal, então nem é parâmetro atualmente comparar os jogos contra o Uruguai. A Colômbia é mais competitiva e por isso vale a pena a gente comparar os enfrentamentos. E Brasil e Argentina é um clássico, um super clássico, sempre é bom, sempre é válido. E a Argentina nos últimos jogos não tem perdido para o Brasil, somente em 2019, onde foi sua última derrota, mas ainda assim coloco pelo nível técnico de jogo, de atuações, não avaliando resultados, não estou aqui para avaliar somente resultados, eu coloco a Argentina na segunda prateleira. E junto com a Argentina, eu coloco a Alemanha. Por que a Alemanha? A Alemanha, com seu novo treinador, Hans Flick, que para mim é um dos melhores, só está atrás para mim do Luiz Henrique, de treinadores de seleções. Mas são 7 jogos contra seleções extremamente mais fracas do que a Alemanha. Claro, foram atuações muito boas, convincentes, goleadas, poucos gols sofridos. Suas atuações foram muito boas, por sinal, mas não encarou nenhuma grande seleção. Então, para mim, não tem um parâmetro ainda a Alemanha. A Alemanha do Hans Flick joga com fome de gol, joga atacando o tempo inteiro, se expõe igual aquele Bayern, o Super Bayern, se expunha também, mas mesmo assim joga futebol, busca o gol, é uma seleção prazerosa de se ver jogar, mas vamos aguardar e esperar ver quantas seleções de alto nível, de um patamar parecido com a Alemanha. Como eu não sei se vai enfrentar, né, se vai marcar alguns amistosos, ou se somente na Copa do Mundo terá esse enfrentamento. Então, por isso, temos que aguardar, temos que esperar, e eu coloco ela aqui na segunda prateleira. É uma seleção que tem uma boa mescla da base do Bayern de Munique, com alguns bons jogadores do Chelsea, e tem outros jogadores de outros clubes também, mais uma base de Chelsea e Bayern, que são os dois últimos campeões da Liga dos Campeões. Mostra uma força da Alemanha, dessa geração da Alemanha, pode surpreender, tem camisa para surpreender na Copa, mas neste momento, por não ter um parâmetro de confrontos, né, de enfrentamento, eu coloco ela aqui. Ela não enfrentou nenhuma seleção, pelo menos do nível da Colômbia, por exemplo, igual o Brasil e a Argentina enfrentam. Então, por isso, pela seleção mais forte que ela enfrentou ter sido a Macedônia do Norte, eu tenho que colocar a Alemanha na segunda prateleira. E na primeira prateleira, eu coloco o Brasil. Muita gente vai reclamar, com certeza. Os brasileiros, principalmente, não consideram o Brasil primeira força, acredito que vão cair na primeira fase, pois não há enfrentamento entre a seleção brasileira e as seleções europeias de grande escalão, né, do maior porte possível. Mas é uma seleção muito confiável, que toma poucos gols, que se sobressai nas eliminatórias. O Tite nunca perdeu um jogo de eliminatória, encarando boas seleções, como a Colômbia, como a Argentina. O Chile já teve mais forte, hoje enfraqueceu um pouco. E, claro, encara muita baba, e por isso tem muitas vitórias também. Mas para mim é uma seleção muito consistente, que vai competir de igual para igual. Tem na sua maior estrela o Neymar, mas não acho que dependa só exclusivamente dele. Acho que a equipe pode jogar sem ele. Claro, com ele ganha muito mais força. Se ele estiver bem, vai fazer um diferencial ainda muito grande. Mas pelo momento eu coloco na primeira prateleira, pois os últimos enfrentamentos, né, encarou a Colômbia, ganhou, goleou o Uruguai, que tinha que golear mesmo, pois o Uruguai vive um péssimo momento, empatou com a Argentina, mesmo sem o Neymar e o Casemiro, jogando na Argentina, e a Argentina completa. Então, pelo momento atual, o Brasil, para mim, é a primeira prateleira. Mas, claro, não é a seleção mais forte. Para mim, essas duas últimas aqui estão um pouco à frente. Eu coloco em segunda força a Inglaterra, uma seleção que também vem com uma boa invencibilidade. Vai falar, perdeu a final da Eurocopa. Perdeu nos pênaltis, né? Mas no jogo mesmo empatou com a Itália e só foi derrotado nas penalidades. Então não conta teoricamente como derrota. A última derrota da Inglaterra faz muito tempo. Foi na Liga das Nações, lá contra a Bélgica. Já faz muito tempo isso. E é uma seleção muito consistente também, defensivamente muito sólida, sabe se adaptar aos adversários, quando precisa ficar com a bola, fica com a bola e domina, quando precisa ser reativo, também sabe ser reativo, sabe anular equipes que gostam de ter alta posse de bola, como fez com a Alemanha na Euro, anulou muito bem as trocas de passes, marcou muito bem a Alemanha e ganhou com até certa tranquilidade. Então a Inglaterra tem potencial, tem jogadores, seu treinador ainda, para mim, é fraco, mas ainda assim consegue dar uma consistência para a seleção inglesa. Então, por isso, pelos resultados, pela invencibilidade, pelo tempo já de trabalho do Southgate, já vem de uma boa Copa do Mundo, onde chegou em quarto, ninguém esperava muita coisa da Inglaterra, chegou à final da Euro e tende a evoluir, crescer ainda mais e chegar com mais confiança lá na Copa do Mundo do Catar. E pelo momento também atual, é uma equipe que oscila pouco, tem alguns tropeços aqui ou ali,
mas é uma equipe muito consistente que pode crescer ainda mais e eu coloco ela na primeira prateleira. E a seleção mais forte para mim é a França, a atual campeã do mundo e também da última Liga das Nações, vencendo a Espanha na final. É a seleção com o melhor plantel, com os melhores jogadores, com um trio de ataque incrível, com Griezmann, Mbappé e Benzema. Uma seleção muito consistente, muito sólida. Vai ter que superar o trauma lá das últimas campeãs, né, de sempre cair na fase de grupos. Vamos esperar e acompanhar. Não acredito que a França vai cair na fase de grupos lá no Catar, mas tudo pode acontecer, né? Existe uma certa maldição. Vamos ver se a França quebra essa maldição. Mas é para mim a seleção que mais joga futebol quando quer, quando está com vontade, quando está com ímpeto. Ela pratica o melhor futebol. Nem sempre está com essa volúpia toda. Oscila algumas vezes dentro da própria partida. Então preocupa às vezes. Contra a Suíça foi assim, por isso caiu na Euro. A equipe teve uma boa atuação em algum certo ponto do jogo, mas depois relaxou. A Suíça conseguiu surpreender, empatar a partida e nos pênaltis eliminar a França. Então a França tem que ficar ligada, mais atenta. Se ela jogar no seu nível máximo o tempo inteiro, é uma equipe muito difícil de ser batida, pois tem bom goleiro, boa zaga, bons volantes, bons meias e excelentes atacantes. Então é uma equipe bem completinha, com bons jogadores, boas peças de reposição e um treinador que também é o atual campeão do mundo, atual campeão da Liga das Nações, um treinador há muito tempo no comando, que já tem uma forma de comandar a equipe, apesar de eu também não gostar muito, ele prende muito a seleção, mas tem soltado um pouco mais nos últimos jogos, tem agradado um pouco mais, então eu coloco a França como a mais forte de todas neste momento, claro, avaliando a atualidade hoje. Daqui a um ano muita coisa pode mudar, outras seleções vão se classificar ainda para a Copa, tem seleções fortes como a Itália, Portugal, que vão para a repescagem. Vamos ver se elas vão se classificar para a Copa do Mundo. Espero que sim, para termos uma excelente Copa do Mundo. E outras seleções estão por vir também. Então, espero que tenham gostado. Essa é a minha lista. Se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Se discordam, também deixem nos comentários. Agradeço muito a todos vocês. E até a próxima!